Lúcia nunca se via como artista. Não pintava telas, não escrevia poemas e não tocava instrumentos. Mas havia algo nela que transformava o simples em extraordinário. Suas mãos tinham o dom de fazer florescer a vida. Desde menina, passava horas no quintal da casa dos pais, conversando com as plantas como se fossem amigas de infância. O que para outros era apenas terra e sementes, para Lúcia era a possibilidade de criar mundos coloridos. Foi em uma manhã de primavera que ela conheceu Mateus. Estava em uma pequena floricultura do bairro, escolhendo mudas de jasmins, quando esbarrou em um jovem homem de olhar calmo e sorriso acolhedor. Ele também estava ali, procurando uma rosa para a mãe. "Desculpe", disse Mateus apressado, ao perceber que quase derrubara os vasos que Lúcia carregava. "Não tem problema", respondeu ela, com aquele jeito suave que fazia até as palavras soarem como pétalas. A conversa, que começou tímida entre estantes de plantas, se transformou em um encontro que mudaria os rumos da vida dos dois. Descobriram que moravam perto, que gostavam de caminhar pelas mesmas ruas arborizadas, e aos poucos a amizade floresceu em amor. O jardim da casa de Lúcia, anos depois, se tornou o símbolo dessa união. Era lá que passavam tardes inteiras, ele lendo em voz baixa, ela podando as flores. Mateus dizia que o jardim era um reflexo da alma de Lúcia, cheio de vida, cores e uma beleza que parecia resistir ao tempo. Mas o tempo, implacável, um dia começou a apagar o brilho da memória de Mateus. Primeiro foram pequenos esquecimentos, chaves perdidas, frases interrompidas no meio. Depois vieram os lapsos maiores. Não reconhecer vizinhos e esquecer o caminho de casa. Até que chegou o dia em que ele olhou para Lúcia e, com um olhar vazio, não soube dizer seu nome. O jardim, então, se transformou em mais que um espaço de beleza. Tornou-se o altar silencioso, onde Lúcia lutava contra o esquecimento do homem que amava. Cada flor que plantava era uma oração. Cada rosa aberta era um pedido ao universo. Que Mateus nunca se esquecesse de sentir o amor que os unia, mesmo quando as palavras e memórias lhe escapavam. Era uma tarde dourada de outono, quando Lúcia percebeu, pela primeira vez, que algo não estava bem. Mateus costumava voltar do trabalho com o mesmo ritual de sempre. Deixava os sapatos na porta, lavava as mãos e caminhava até o jardim para procurar por ela. Naquele dia, porém, ele entrou na casa com um olhar perdido, como se tivesse se esquecido do próprio caminho. "Amor?" Lúcia chamou da varanda, segurando uma tesoura de poda. "Estou aqui fora." Ele demorou alguns segundos para localizar a voz. Quando a encontrou, sorriu. Mas era um sorriso hesitante, carregado de um desconforto que Lúcia não soube traduzir. "Eu quase entrei na casa do vizinho", confessou, tentando transformar em piada. "Por um instante achei que morávamos lá." Lúcia riu suavemente, mas uma sombra pousou sobre seu coração. Não era normal. Não com Mateus, que sempre tivera a memória afiada, capaz de lembrar até da cor do vestido que ela usava no dia em que se conheceram. Nos meses seguintes, os esquecimentos se repetiram. Primeiro coisas pequenas. Onde deixara as chaves, o nome de um colega de trabalho, a data de um compromisso. Depois vieram episódios mais dolorosos. Certa vez, enquanto caminhavam pelo bairro, ele parou diante de uma padaria conhecida e disse: "Estranho, parece que já estive aqui antes." Lúcia apertou a mão dele. O coração dela apertou ainda mais. As consultas médicas confirmaram o que ela temia. Uma doença cruel,
que aos poucos roubaria a clareza da mente de Mateus. A notícia caiu sobre Lúcia como um temporal. Sentiu-se impotente, como uma flor exposta a um vento forte. Vamos enfrentar isso juntos, disse ela, com firmeza, enquanto ele, cabisbaixo, tentava encontrar palavras que já começavam a lhe faltar. A partir desse dia, o jardim se transformou em um templo de resistência. Lúcia passava horas cavando a terra, como se cada nova muda pudesse enraizar Mateus um pouco mais na realidade. Plantou fileiras de rosas, acreditando que o perfume forte pudesse ancorá-lo no presente. Colocou orquídeas nas janelas, esperando que a beleza das flores despertasse lembranças adormecidas. E, de fato, havia momentos em que o milagre parecia acontecer. Em algumas tardes, Mateus se sentava na cadeira de balanço, olhando o jardim e sorria como nos velhos tempos. É lindo, murmurava. Quem cuida de tudo isso? Lúcia engolia em seco. Doía ouvi-lo perguntar aquilo, como se ela fosse uma estranha, mas ainda assim respondia com ternura. Nós dois, meu amor. Sempre fomos nós. Ele então assentia, sem entender, mas relaxava. E naquele instante, Lúcia sentia que, mesmo perdida em algum canto distante da memória, a essência de Mateus ainda estava ali, viva, respirando junto com cada pétala que se abria. As noites, porém, eram mais difíceis. O silêncio da casa, quebrado apenas pelo som do vento contra as janelas, trazia uma solidão sufocante. Lúcia, deitada ao lado dele, observava o homem que amava dormir, consciente de que a cada amanhecer, mais um pedaço dele lhe seria roubado. E mesmo assim, ao despertar, a primeira coisa que fazia era abrir as cortinas do quarto para deixar o sol iluminar o jardim. Era sua maneira de lutar contra a escuridão que se instalava em suas vidas. O inverno chegou com sua mão fria, cobrindo a cidade de cinza e silêncio. No jardim de Lúcia, algumas flores resistiam ao frio, mas muitas murchavam, envergando suas pétalas como se compreendessem a tristeza que pairava sobre a casa. Mateus começou a esquecer os pequenos detalhes do cotidiano. O sorriso que antes se acendia ao vê-la pela manhã demorava a surgir. Ele chamava o café de suco quente e perguntava confuso onde estavam as coisas mais simples. O relógio na parede, os sapatos no hall, até o próprio jardim que ele sempre admirava. Lúcia. Quem é você? Perguntou ele certa tarde, olhando-a com olhos vazios como se fosse uma estranha. O mundo de Lúcia estremeceu. Palavras não bastavam. Abraços não bastavam, lágrimas não bastavam. Ela se sentou ao lado dele, segurou suas mãos enrugadas e respondeu com a voz mais firme que conseguiu reunir. Eu sou a mulher que te ama desde o dia em que nos conhecemos. Sou quem cuida de você todos os dias. Sempre estive aqui. Mateus piscou confuso. Um lampejo de reconhecimento surgiu por um instante, mas logo se perdeu novamente em sua memória fragmentada. Lúcia sentiu o peso de uma dor silenciosa, um vazio que nenhuma flor poderia preencher. O jardim tornou-se ainda mais essencial. Cada flor plantada, cada vaso cuidado, era uma tentativa desesperada de manter Mateus ligado à realidade que ambos compartilhavam. Ela falava com as plantas como se estivessem ouvindo suas palavras. Mateus precisa lembrar. Ele precisa sentir que ainda está aqui. Ela escrevia bilhetes e espalhava entre os vasos palavras simples como amor, lembrança, casa, esperando que ele pudesse lê-los e sentir alguma conexão. Algumas vezes funcionava.
Ele sorria ao ver a rosa que ela havia plantado no aniversário de casamento. Tocava-a levemente, murmurava algo incompreensível, mas a expressão nos olhos dizia que ainda havia um fragmento de memória, uma centelha de amor guardada no coração. Mas a doença avançava, lenta e cruel. Cada semana trazia novas lacunas, cada dia mais esquecimentos. Lúcia sentia o peso da impotência e, ao mesmo tempo, descobriu uma força que nunca soubera possuir. Ela não podia controlar a doença, mas podia controlar o jardim. Ali, pelo menos, a beleza persistia, uma resistência silenciosa contra o que o mundo tentava roubar. Ela passou a anotar tudo, o que ele dizia, o que esquecia, as pequenas vitórias, os pequenos sorrisos. Cada anotação era uma tentativa de reconstruir a história deles, de salvar as memórias antes que fossem apagadas completamente. E assim, o jardim se tornou não apenas um refúgio, mas uma batalha diária contra o esquecimento, um campo de esperança cultivado entre lágrimas. Zoe e a devoção incondicional de Lúcia. A primavera chegou, trazendo consigo o perfume das flores, que insistiam em desabrochar mesmo diante da tristeza. Mas naquela manhã, Lúcia sentiu uma ausência que nenhum perfume podia mascarar. Mateus havia saído para sua caminhada habitual e não voltara. Ela percorreu cada rua do bairro, com o coração apertado, chamando seu nome em vão. Colocou cartazes com sua foto nos postes e bancas de jornal. Perguntou a vizinhos, telefonou para amigos e familiares. Mas nada. Mateus havia desaparecido como se o vento o tivesse levado embora, deixando apenas o silêncio e o vazio atrás de si. O jardim, antes vibrante com cores e vida, começou a murchar lentamente. Sem a presença dele, sem o riso que preenchia a casa, Lúcia se tornou uma sombra entre os canteiros de flores. Cada rosa sem perfume, cada orquídea seca, parecia refletir a perda insuportável que sentia. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Lúcia continuava cuidando do jardim, mas sem a mesma alegria. As flores obedeciam à rotina das suas mãos, mas não floresciam como antes. O canto dos pássaros parecia triste também, como se o mundo inteiro lamentasse a ausência de Mateus. Ela se sentava frequentemente na varanda, observando o jardim com os olhos marejados. Havia uma rosa branca, no canto mais escondido do quintal, que resistia ao abandono e à dor. Era a primeira rosa que Mateus lhe dera, e sua persistência era um lembrete silencioso de que, mesmo na perda, algo ainda podia sobreviver. Na solidão de sua casa, Lúcia começou a escrever cartas que nunca seriam enviadas, dirigidas a Mateus, contando-lhe sobre o jardim, sobre os dias tristes, sobre cada flor que morria e cada lembrança que persistia. Em cada palavra havia amor, saudade e a esperança teimosa de que, de alguma forma, ele pudesse sentir tudo aquilo. Os anos se passaram. Lúcia envelheceu, e sua figura, outrora cheia de energia, tornou-se frágil, mas os olhos ainda carregavam uma centelha de vida. A cada manhã abria a porta da frente e olhava para o jardim que se tornara um reflexo da própria alma. Desgastado, mas ainda vivo. As pessoas do bairro já não passavam mais. A casa era silenciosa, e as flores, em sua maioria, haviam cedido ao abandono. Porém, a rosa branca resistia teimosa, delicada. Ela lembrava a Lúcia de que, mesmo após a maior perda, a vida ainda tem forças para florescer. Foi em uma tarde chuvosa que algo mudou. Uma menina com um guarda-chuva amarelo parou diante da casa.
Ela olhou para o jardim e, sem hesitar, entrou. Caminhou até Lúcia, tocou suavemente sua mão enrugada e sorriu. Não havia pena naquele sorriso, mas empatia, curiosidade e uma pureza que Lúcia não via há décadas. A menina trouxe um pequeno regador, encheu-o na torneira e molhou a rosa branca com cuidado. Lúcia, com os olhos marejados, sentiu uma onda de emoção que misturava gratidão, alívio e a lembrança de tempos mais felizes. Pela primeira vez em anos, o jardim parecia respirar junto com ela. A menina visitava Lúcia todos os dias seguintes, cuidando da rosa, ajudando a limpar as folhas mortas e, silenciosamente, ensinando-lhe que, mesmo após a dor mais profunda, o mundo ainda podia oferecer momentos de beleza e ternura. O jardim nunca voltou a ser o que era antes de Mateus, mas a rosa branca se tornou o símbolo da resistência, da memória e da esperança. Lúcia, com a ajuda da menina, aprendeu que mesmo a vida mais quebrada podia se renovar, que a dor podia coexistir com a beleza e que o amor não morre, apenas muda de forma. Sentada na varanda, observando a menina brincar entre os canteiros, Lúcia percebeu que a vida continuava, ainda que diferente. A rosa branca florescia delicada e firme, lembrando-lhe que o mundo sempre encontra maneiras de renascer, mesmo após as tempestades mais cruéis. E assim, o jardim que um dia fora palco da alegria e depois do luto, tornou-se novamente um espaço de aprendizado, memória e ternura. Lúcia entendeu que sua história de amor não terminara com a perda de Mateus. O amor havia se transformado, agora também presente na conexão silenciosa com a menina, no cuidado com as flores e na própria memória que persistia, mesmo quando a vida parecia esquecida. O jardim permanecia ali, silencioso mas vivo. Um jardim que lembrava a todos que a vida, mesmo depois da dor, sempre encontra uma maneira de florescer. O jardim esquecido de Lúcia, a menina de guarda-chuva amarelo, começou a aparecer todos os dias, sempre no mesmo horário, como se fosse parte do ritmo silencioso do jardim. Lúcia aprendeu a esperar por aquele momento. Cada visita da criança era uma fagulha de alegria que iluminava a casa sombria, enquanto regava a rosa branca e limpava as folhas secas. A menina contava histórias sobre sua própria vida, sobre a escola, sobre amigos, sobre o cachorro que tinha perdido. Lúcia ouvia atentamente, sentindo-se conectada novamente ao mundo. Era como se a pureza da menina tivesse o poder de dissolver por alguns instantes a dor que a consumia há anos. Em algumas tardes, sentadas no banco do jardim, Lúcia compartilhava lembranças de Mateus. Descrevia seu sorriso, suas manias, a forma como ele a fazia rir com pequenas bobagens. A menina ouvia, fascinada, como se estivesse assistindo a um filme antigo, cheio de cores e cheiros. Ele gostava de rosas, disse Lúcia, acariciando a rosa branca. Esta aqui foi a primeira que ele me deu. Era pequena, mas perfeita. Ele dizia que as coisas mais belas vêm em tamanhos pequenos, porque o que importa está no coração, não no corpo. A menina sorriu, absorvendo cada palavra. Lúcia percebeu que, ao contar sobre Mateus, não estava apenas preservando a memória dele, estava passando adiante o valor do amor e da dedicação, ensinando a próxima geração sobre beleza, cuidado e paciência. E no jardim, a vida continuava. Algumas flores começaram a desabrochar novamente, não tanto quanto antes, mas com cores que lembravam o passado. Lúcia se surpreendia com cada botão que se abria, sentindo que Mateus, de alguma forma, ainda estava presente ali em cada pétala
em cada perfume. O silêncio da casa, que antes era sufocante, agora ganhara um novo significado. Não era mais apenas ausência. Era espaço para lembranças, para contemplação, para ouvir os pequenos sons da vida. O vento que balançava as folhas, o pio distante de um pássaro, o suave gotejar da água no regador, tudo parecia comunicar algo. Lúcia passou a caminhar pelo jardim lentamente, sentindo o peso de cada passo e a textura da terra úmida entre os dedos. Cada flor morta, cada broto que surgia, era uma metáfora do ciclo da vida e da inevitabilidade da perda e da renovação. Ela entendia que a dor não desaparecia, mas podia se transformar, assim como as flores que murchavam e renasciam a cada estação. A menina, silenciosa, começou a ajudar de formas inesperadas. Colhia folhas secas, observava a rosa branca e sugeria pequenos cuidados, como se entendesse a linguagem secreta das flores. Lúcia, emocionada, percebeu que a criança estava trazendo uma nova perspectiva de esperança, mostrando que a vida sempre encontra uma maneira de se renovar, mesmo quando parece impossível. Com o passar dos meses, a relação entre Lúcia e a menina se aprofundou. Cada visita trazia novas lições, novas lembranças, novas cores ao jardim. A menina aprendeu a plantar pequenas mudas, a cuidar da terra e a perceber que, assim como as flores, as pessoas também precisam de atenção, carinho e paciência para florescer. Lúcia percebeu que, através da menina, estava aprendendo a amar de novo, mesmo sem Mateus. O jardim, antes símbolo de dor, agora se tornava um lugar de reconstrução, de memórias e de pequenos milagres. Um dia, enquanto a chuva fina caía sobre as pétalas, Lúcia segurou a mão da menina e disse: "Sabe, minha querida, a vida pode nos arrancar tudo que amamos, mas sempre resta algo, uma pétala, uma lembrança, uma chance de recomeçar." A menina olhou para ela, os olhos brilhando, e disse: "Então precisamos cuidar dessas pétalas com todo o nosso amor." Lúcia sorriu, sentindo que a frase simples da criança continha a verdade mais profunda que já ouvira. Certa manhã, a menina apareceu com uma pequena muda envolta em papel marrom. Seus olhos brilhavam de entusiasmo. "Essa flor", disse ela hesitando, "quero que ela fique aqui para Mateus, para que ele esteja sempre lembrado." Lúcia sentiu um nó no peito. A flor era delicada, frágil, mas havia algo de extraordinário naquele gesto. Alguém jovem, sem conhecer totalmente a dor da perda, compreendia o poder de preservar a memória e a esperança. Juntas, plantaram a muda no centro do jardim. Lúcia ensinou cada passo: cavar a terra, colocar a flor com cuidado, regar, falar palavras de carinho. Quando terminaram, olharam para o canteiro. Era uma pequena explosão de vida em meio à tristeza que persistia. "Ela vai crescer e lembrar a todos que o amor nunca desaparece", disse Lúcia, tocando a mão da menina. O vento soprou, balançando as folhas e trazendo consigo o perfume da rosa branca. Por um instante, Lúcia imaginou que Mateus estava ali, sorrindo com a delicadeza daquele gesto. Nos dias seguintes, Lúcia passou a refletir sobre sua vida e sobre o que realmente importava. Havia perdido Mateus, mas aprendia lentamente que a dor não era o fim. Era uma força silenciosa, que podia transformar o amor em memória, a perda em beleza e a tristeza em esperança. Ela caminhava pelo jardim, sentindo cada pétala, cada folha, como se cada detalhe carregasse uma lição. Rosa branca lembrava a persistência do amor.
As flores recém-plantadas representavam a renovação da vida. As folhas secas ensinavam que a morte e o fim fazem parte do ciclo natural. Mais importante, aprendeu que compartilhar o cuidado e o afeto com outra pessoa, a menina, era uma forma de prolongar o amor de Mateus e de si mesma. O amor verdadeiro, pensou Lúcia, não se perde. Ele se transforma, se espalha e floresce nos lugares mais inesperados. Os anos continuaram a passar. O jardim nunca voltou a ser exatamente o que fora com Mateus, mas não importava mais. Agora ele era um espaço de memória e vida, de aprendizado e de esperança. A rosa branca, tão frágil quanto persistente, continuava a florescer, acompanhada das novas flores plantadas pela menina. Cada uma delas contava uma história, de amor, de perda, de paciência e de renovação. Lúcia sentava-se na varanda, observando as crianças brincarem entre os canteiros e sentindo o vento suave tocar seu rosto. Pela primeira vez em muitos anos, havia paz em seu coração. Ela entendia que, embora Mateus não estivesse mais fisicamente ao seu lado, seu amor permanecia vivo, refletido em cada pétala, em cada gesto de cuidado e em cada sorriso que a menina lhe dava. O jardim permanecia como um símbolo eterno, a prova de que a vida, mesmo depois da dor mais profunda, sempre encontra um caminho para florescer. E Lúcia, finalmente, sentiu-se em paz, sabendo que o amor e a memória nunca se perdem. Eles apenas mudam de forma, persistindo naquilo que deixamos de mais belo para o mundo. O sol se pôs sobre o jardim, dourando a rosa branca e todas as flores ao redor. E Lúcia sorriu, porque sabia que, assim como aquelas flores, a esperança nunca morre.